vezes, quando estamos tentando emagrecer, vem um monte de gente oferecendo comida pra gente, não é mesmo? Bem quando a gente não pode comer, vem um monte de gente, né, trazendo comida pra gente. "Ai, come só um pouquinho, vai". "Ai, não acredito que você veio até aqui em casa e não vai comer nada. Só um pedacinho não faz mal". Quem já passou por isso? Conta para mim aí nos comentários. Sabe por que essas pessoas te oferecem comida e com isso acabam atrapalhando o seu objetivo, que é emagrecer? Bom, existem duas razões que contribuem para isso. A primeira é que você está se esforçando para sair da zona de conforto. E isso incomoda as pessoas que já desistiram da mudança. E aí, essas pessoas fazem de tudo para você desistir também. Obviamente que isso é um comportamento inconsciente, a pessoa não tem ideia disso. A maioria das pessoas, né, não tem essa consciência, não tem ideia que o simples fato de oferecer comida para alguém que está buscando o emagrecimento, isso é totalmente prejudicial e não ajuda em nada. A segunda razão que pode fazer uma pessoa te oferecer comida, mesmo sabendo que você não está feliz com o seu peso e você está tentando emagrecer, é que você ama comer. E as pessoas mais próximas de você, elas sabem que você ama comer. E quando te veem ali tristes porque você está comendo só salada, frango e batata doce, elas vão te oferecer comida como uma forma de demonstrar o amor por você. Então, na cabeça dessas pessoas, elas estão te ajudando. Elas não têm ideia que essa atitude, na verdade, está fazendo o efeito contrário. Então, saiba que o emagrecimento não precisa mais ser sofrido, não precisa mais ser doloroso. Se você tem dificuldade em falar não, o primeiro ponto a entender é o que tem por trás dessa dificuldade de falar não. Será que é o medo de rejeição? Será que é o medo de abandono? Será que é o medo do que o outro vai pensar? O medo do julgamento ou o medo de não ser querida? A maioria das vezes, quem tem dificuldade em dizer não, não é apenas relacionado à comida, não é apenas quando oferecem comida, mas tem dificuldade em falar não a tudo o que desagrada, ou então tem medo de desagradar, né, os outros, tem medo do que o outro vai pensar. Ou então acaba não falando o que ele realmente está pensando para agradar os outros. Ou seja, tem uma ferida emocional aí dentro de você que faz você ter esse tipo de comportamento. Tem uma das feridas que é o abandono. Então, quem tem essa ferida do abandono, geralmente são pessoas que fazem de tudo para não serem abandonadas. Então, se elas não querem se sentir abandonadas, elas não conseguem se sentir sozinhas. Então, elas vão fazer de tudo para não se sentir sozinhas, porque elas têm medo que o outro vá embora. E com isso, a mente desenvolveu uma personalidade de ser uma pessoa muito querida, que faz amizade fácil, que gosta de conversar. Quando tem uma festa, aquela pessoa que é a última pessoa, a última a ir embora da festa, né? Porque ela tem dificuldade de despedida. Então, a mente desenvolveu, né, isso para ela não ser abandonada. Entende? E aí essa pessoa ela sempre vai ter essa disposição, esse comportamento de ajudar os outros.
Então, já vai analisando aí se você tem esse tipo de comportamento, se você vive tentando agradar o outro. Pode ser que você tenha essa ferida emocional aí do abandono. Obviamente que aqui, né, na live não tem como você ter certeza dessa ferida, que é mais assim, para você ter uma ideia de como você funciona, né? E entender aí os comportamentos que tem por trás dessa dificuldade de dizer não. Por um lado, né, isso de sempre querer ajudar os outros é muito bonito. Mas, por outro lado, quem tem esse perfil de sempre querer agradar os outros, sempre querer ajudar os outros, geralmente são pessoas com autoestima muito baixa. Às vezes, quando alguém faz um convite, por exemplo, né? Se alguém faz um convite para ir em algum lugar, você não está a fim de ir, você não quer ir, mas você acaba indo porque você quer agradar essa pessoa ou tem medo do que essa pessoa vai pensar. Veja se você tem esse comportamento aí também. Então, o formato, né, do nosso corpo, o formato físico do nosso corpo e os nossos comportamentos é uma forma que a mente encontrou de sobreviver nesse mundo. Por exemplo, pessoas que passaram por uma gestação difícil, ainda lá dentro do útero, a mente está registrando tudo. Então, pessoas que passaram por uma gestação difícil, ainda lá na vida intrauterina, né, na fase intrauterina, dentro do útero, a mente desenvolveu uma estratégia para não incomodar. Quem tem essa ferida da rejeição, elas vão fazer de tudo para não incomodar. E por mais que ela queira dizer não, se lá no fundo do coração, ela acha que vai incomodar, ela prefere ficar no prejuízo do que dizer não e incomodar a outra pessoa. Então, agora comece a pensar aí se você tem esse tipo de comportamento. Talvez a sua ferida seja essa, né, de rejeição. Começa a pensar se você não tem se colocado em segundo plano em todas as áreas da sua vida, não só na questão da comida. Porque todas as vezes que você fala sim para os outros, querendo falar não, você está falando não para você. E sem você perceber, você começa a entrar ali em um looping, entrar em um ciclo vicioso de estar sempre servindo as outras pessoas e colocando as suas prioridades e aquilo que é importante para você em segundo plano. E com o tempo, a sua autoestima vai ficando cada vez mais baixa. Então você acha que a sua autoestima está baixa porque de repente você engordou. Entende? Entenda que o corpo não é o único fator que pode deixar a autoestima baixa. Aliás, eu já atendi algumas pessoas com sobrepeso que não têm problemas de autoestima. Por isso, essa questão de autoestima está mais relacionada com as coisas que você quer para você e não necessariamente com o peso.